Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo ele é de número 415, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, tema Mulheres. Então aqui nós vamos dar sequência. Nós já comentamos a respeito da sensualidade, né? Então, somente os mais purificados conseguem libertar-se dos apelos da carne. Só que veja bem, eu tenho sempre que meter a colher de pau onde eu não devo. Devo sim. Observe aqui para você ver um erro aqui, ó. Tem pessoas que lê conforme aqui está escrito e aceita. Você aceitaria? Eu não estou ignorando o Deus conhecimento. Observa aqui, ó. Também em situações calamitosas no mundo póstumo, somente os mais purificados conseguem libertar-se dos apelos da carne. O que é isso? E a carne, ela nos faz algum apelo? O que eu quero dizer? Você acha que as nossas fraquezas, os nossos desejos, enfim, tudo que não presta e também tudo que presta, encontra-se na carne? Ah, pois a carne é fraca, eu não aguentei e acabei cedendo. Não foi a carne que te levou a ceder, não, meu bem. E sim a pobreza que ainda há no teu espírito, que há no nosso espírito. Porque se o espírito ele é equilibrado, ele consegue se libertar daqueles sentimentos negativos. Até porque o espírito equilibrado, sentimentos negativos, eles não possuem. Tanto é, faz parte da história, Chico Xavier, abreviando a história, porque você já sabe. Chico Xavier, um dia numa casa de meretrizes, porque teu pai o levou lá, né? Porque antigamente tinha essas histórias dos pais acompanhar os filhos homens, olha que palhaçada, até os prostíbulos. Mas Chico acompanhou o papaizinho dele com muito amor, com muito carinho. E chegou lá, Chico arranca do bolso do paletó dele um evangelho e põe todas as meretrizes ali no centro da sala, lê o evangelho, ministra o evangelho e as evangelizam. Aí você pode me dizer assim, mas o que o Chico fez tem algum sentido? Ajudou aquelas nossas irmãs? Poderia ajudar aquelas nossas irmãs? Nós não temos que nos preocupar com o que acontecerá com a semente depois que nós a lançarmos na terra. O verdadeiro cristão, ele não se preocupa com a semente depois que ele a lança na terra. A responsabilidade do cristão é lançar a semente que tem em mãos na terra, não se importando também se a terra é fértil ou não, ou improdutiva. Lance a semente. Não desanime. Ah, eu não vou perder tempo com esse, porque não vale a pena, ele não ouve, não me ouve. Mas você quer ser ouvido? Isso não é falta de humildade, não? Então vejamos. Entre os casais mais espiritualizados, Hermínio Miranda dizendo, informa Laura a André Luiz. O carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento,
Será que existem esses casais aqui na Terra? Mútuos permanecem muito acima da união física. Será que existe? Reduzida entre eles a realização transitória. É lógico que sim. Existem casais, sim, aqui na Terra que se respeitam, que um respeita o outro, que se amam, mas por ser um mundo de provas e expiações, eu posso dizer que esse respeito mútuo, esse amor mútuo, esse carinho mútuo, essa consideração mútua, em 100% é uns 40% só. 60% a pessoa ainda é muito volátil, tanto ele quanto ela, em seu mundo particular, em seu mundo personalidade, através das dívidas, através das provas e das expiações e das influências. É óbvio que ela sofre as influências de cá, eles sofrem as influências de lá, e que quase sempre nenhum e nem outro fica sabendo, mas é preciso entender que essas energias armazenadas, elas desencadeiam outros transtornos no casal. Que existe casal que aqui na Terra se respeita, né? Nessa reunião, nessa união, né? Nessa realização transitória, nós sabemos que existe. Mas não é fácil apontar no dedo, não. Olha, de cada 1 milhão de casais, encontra-se uns 2, 3 casais que realmente o restante encontra-se em processo de evolução. Então, continua Hermínio. Inútil é supor, diz um elevado instrutor, que a morte física ofereça solução pacífica ao espírito em extremo desequilíbrio. Não é verdade? Inútil é supor, diz um elevado instrutor, que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais, à loucura em que se debatem, não procedem de simples modificações do cérebro, de mana da desassociação dos centros perispíriticos, o que exige longos períodos de reparação. Nós agradecemos muito a Deus, a Jesus, pelos médicos, pelos psiquiatras, pelos psicólogos e, por que não, pelos atendentes fraternos, por todos os especialistas. Porque se esses seres existem aqui na Terra, porque a humanidade ainda necessita deles. Caso contrário, Deus não permitiria que esses seres aqui reencarnassem. Mas é preciso entender uma coisa. Os cientistas materialistas, ateus, apegados nas teologias, fanáticos, principalmente em Jung, em Freud. Então, esses seres, quase sempre, eles não acreditam que a massa encefálica apenas
recebem o transtorno perispiritual. Pensemos da seguinte forma: o transtorno neurológico, o transtorno obsessivo, a epilepsia, a catalepsia, a letargia, não se encontra, por exemplo, as neuroses, as psicoses, que mais? São tantos, né, na nomenclatura. Tudo isso não encontra-se na massa encefálica. Então pensa num lunático. Pensa num lunático. Pensa num doido. Esses são termos, você sabe. Pensa num esquizofrênico. Pensa num cego, mudo, surdo, aleijado. Pois é preciso entender que a causa não se encontra na massa encefálica dele. Não adianta a ciência procurar no cérebro, na massa encefálica cerebral de Albert Einstein, todo o conhecimento de Einstein, porque a inteligência, ela não é atributo da massa encefálica, como as síndromes, os pânicos, as neuroses não são atributos da massa encefálica. A cegueira, a mudez, a falta de fonação, os transtornos nos membros, os transtornos neurológicos, os lunáticos, essas deficiências todas não se encontram na massa encefálica como sendo causa cérebro fisiológico. Calma lá, porque aqui nós temos um pouco de bom senso. Esse é o único mal da fisiologia aqui na Terra. Esse é o único mal dos cientistas que estudam estas áreas, em afirmar que tudo tem origem na massa encefálica. O que, de certa forma, não deixa eles ter razão, calma lá. Porque mediante a ignorância de causa, mediante a ignorância de conhecimento dos desígnios de Deus, é natural que, se você pega um paciente em crise neurológica, é natural que, através de um hemograma, é constatado no hemograma a alteração hormonal ou a baixa hormonal, o baixo hormônio naquele organismo proveniente daquelas áreas neuronais que estão produzindo hormônios em excesso ou hormônios por demenos. Mas é preciso dizer que o fato da produção em excesso e o fato da produção em alta, em baixa, não é o cérebro que diz: produza menos hormônio, produza mais hormônio. Não.
Uma alma por detrás deste cérebro o comanda. Um perispírito por detrás desse cérebro neurológico físico, biológico físico, encontra-se subordinado à massa encefálica, como todo o nosso corpo físico encontra-se subordinado ao espírito, ou melhor, ao perispírito e à alma. Então não acontece nada no corpo físico sem que a alma ali não queira. Então é preciso entender isso. Só que os neurologistas, os psiquiatras, os cientistas, eles ainda demoram a aceitar esses fatos. Por que será que eles demoram? Não vamos culpá-los também, não. Aqui a gente é de bom senso. Porque tudo na hora certa. Não adianta. Não adianta. Não adianta fornecer aquilo que nós já dissemos outras vezes, que se torna até repetitivo, mas é necessário. Deus não dá aquilo que a gente pede, e sim aquilo que a gente precisa para evoluir. E nem sempre o que a gente pede serve à nossa evolução. Nem sempre. Quantos milhões de brasileiros? Ouça isso agora, meu bem. Quantos milhões de brasileiros no Brasil nesse exato momento, 2024, já jogaram na Mega Sena com o intuito de ganhar? Ninguém joga com a intenção de perder. Ninguém joga com a intenção de perder. Todo mundo, vamos pensar 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de mentes focadas no ganho, no êxito. Você já imaginou se você ganha? Como que a tua vida espiritualmente se transformará no inferno? Psiquicamente, emocionalmente, psicologicamente, vibracionalmente. Porque as energias desses 8 bilhões de pessoas que não ganharam vão te procurar e vão te achar. Então, quem tem o hábito de jogar no jogo, ele, quando ganha, ele perde perante a providência divina. E quando ele perde, ele ganha. Então, sabendo disso, é melhor se resignar através da aceitação, da humildade, da paciência, se conformando-se de que a nossa maior riqueza aqui na Terra é o Evangelho segundo o Espiritismo. A maior riqueza é o conhecimento. Conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Porque se fosse para mim ter nascido rico financeiramente, eu já teria reencarnado rico financeiramente. Se eu nasci pobre financeiramente, porque eu tenho que passar por essa prova, por essa expiação. Mas, Luiz, não existe aqueles que aqui na Terra, mesmo tendo nascido pobre financeiramente, eles não pedem para aqui encontrar
a riqueza financeira para colocá-los em prova e em teste, em expiação? Sim, sim, mas desde que nunca venha essa riqueza através do ilícito, porque a jogatina é ilícita, contrária aos desígnios de Deus. Então, quando a pessoa ganha na jogatina, é o mesmo que surrupiar das pessoas invigilantes e imprudentes como ele, o ganha-pão das pessoas que jogaram porque quiseram, mas aquele que tem conhecimento dos desígnios de Deus, aqueles que têm conhecimento dos desígnios do Pai, o espírita verdadeiramente espírita, verdadeiramente, ele não entra numa lotérica e faz uma fezinha nos jogos que existe. Então esses que fazem uma fezinha são seres recalcados, são seres irresponsáveis, são seres descompromissados com as leis de Deus, são seres sem compromisso com a justiça divina, são seres submissos às trevas, são seres indignados com a vida que têm, que semearam e hoje estão colhendo o que plantaram. Tá vendo por que muitas pessoas não gostam de mim? Porque muitas pessoas, como já dissemos, elas não gostam de ouvir aquilo que as faz evoluir. Muitas pessoas estão em busca de ouvir aquilo que as satisfazem e não em busca de ouvir aquilo que elas precisam. Porque, com todo respeito, a humanidade não está preocupada com a autoevangelização. É impressionante. Não é verdade? Então, vejamos. Permanecem mútuos acima da união física reduzida entre as realizações transitórias. Inútil é supor, eu vou repetir, diz um elevado instrutor que a morte física oferece solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entrega o corpo aos desregramentos pessoais. Nunca que um desencarne soluciona os meus vícios de drogas, corrupção, porque desencarnei, me tornei um santo. Nunca. Luiz Antônio desencarnou, virou santo. Mas Luiz Antônio não deu golpe nos cofres brasileiros, na humanidade, na política, na justiça, deu, mas desencarnou, virou santo. Então olha aqui. Que a morte física oferece solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entrega o corpo aos desregramentos pessoais. A loucura em que se debatem não procede de simples modificação do cérebro. Então você observa que os médicos psiquiatras, eles no corpo físico se encontram para, assim, abrandar um pouco a tempestade que encontra-se no indivíduo, causadas por ele mesmo. Mas não é da responsabilidade de médico nenhum, de psiquiatra nenhum, curar a humanidade. Quem traz a responsabilidade da alta cura
é o próprio indivíduo, através da sua reforma íntima, da sua mudança de hábito, comportamento e de atitude. Então não pensemos que a loucura encontra-se no cérebro. Veja bem agora, vou dar uma sequência. Mas é natural que aqui na Terra, os psiquiatras, os médicos, neurologistas, ao fazerem alguns exames, específicos, eles percebem algumas alterações nos hormônios. Então, é preciso entender que a presença da causa na área neurológica, afetando as glândulas correspondentes, epífise, enfim, e outras áreas, outras glândulas, essas energias da causa inibe, interrompe, obstrui essas glândulas a eliminar, a trabalhar corretamente. Por isso, as disfunções. Disfunções essas que aparecem nos exames, pedido pelos psiquiatras e os neurologistas. Com isso, Deus é tão perfeito que esses médicos pedem exames e constatam a alteração ou a baixa hormonal. E com isso, eles ministram medicamentos capazes de atuar naquelas áreas que são medicamentos sintéticos, na farmacopeia sintética, que atua naquela área como se fosse aquela própria glândula, aquele próprio neurônio, através dos sinapses e tudo mais. Então é onde os medicamentos prescritos pelos médicos, mesmo sendo paliativos, conseguem auxiliar o indivíduo aqui no corpo físico, enquanto por aqui ele transita. Agora é preciso automaticamente e paralelamente aos medicamentos buscar o antídoto da alma, que é realizado e que se encontra através da obra da caridade. Não existe antídoto melhor que o amor. Não existe antídoto melhor que a caridade uns para com os outros. E isso é muito fácil. Vamos dar o próximo vídeo, nós vamos dar sequência no mesmo assunto.